Um bom dia a todo mundo. Nós, aqui, segunda-feira de manhã, 9 da manhã, dia 5 de outubro, vamos fazer aqui mais uma reunião do Fórum, uma pequena reunião, uma preparatória para a próxima reunião do Fundo Clima. Estamos aqui com as nossas representantes, a Flávia Prangetto e a Linda Murossawa. Eu confesso que eu não estudei muito a pauta. Eu sei que tem um plano, uma ideia de utilizar um plano de resíduos sólidos em Rondônia com o recurso do Fundo Clima. Até onde eu li. Eu vou deixar com vocês. Bom, muito bem, podemos começar. Bem-vindo a quem chegou, quem vai chegar e quem está assistindo isso mais tarde também. Então, bom dia a todos. São 2 itens de pauta apenas. O fomento ao projeto Lixão Zero, Rondônia, e a aprovação do regimento interno. O regimento interno do comitê circulou bastante na nossa lista, no nosso grupo, as várias versões, tanto a primeira, desde a primeira reunião, e no curso da preparação para esse que está indo à votação, nós também enviamos algumas versões até a versão final. E eu entendo que todas as propostas do fórum foram internalizadas dentro do regimento interno. Se vocês observarem, vários dos itens em que naquela reunião de transparência que fizemos após o primeiro encontro do fórum deste ano, vários itens que estavam nos incomodando em relação à transparência, em relação à possibilidade de um membro do comitê poder se manifestar, vários itens até assim, possibilidade de conceder a palavra, nós deixamos de algum jeito inscritos, né? E escritos dentro dessa versão do regimento interno. Então, eu realmente estou tranquila com ele. Agora, o segundo item de pauta é um pouco mais sensível. E como a gente tem o prazer agora de estar com a Linda, nossa colega dentro do comitê, eu vou pedir para que ela comente um pouco. Antecipo apenas uma observação de que só de ser um projeto que se chame lixão, eu não acho muito bem endereçado, né? Uma vez que hoje em dia os lixões, eles já eram, né? Desde o século passado, eles já não eram uma boa forma não eram nem tratamento de resíduo, era realmente o lixo a céu aberto. Então, ainda que eles queiram chamar de lixão para dizer que vai ser zero, para não ter mais lixão, eu não sei se combina muito com uma política sustentável. Quanto mais se a gente inclui ela dentro de uma agenda do clima. Então, acho que isso vai ser um grande item de discussão. Linda, bem-vinda, querida. Você está sem som. Bom dia, desculpem aí. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, discutindo essa questão do Fundo Clima. E como a Flávia bem colocou, né, a questão do projeto para a próxima pauta fala de lixões, redução de lixões. O ponto, quando a gente vai discutir Fundo Clima, né, a gente sempre volta à constituição do fundo, né? Na constituição do fundo, ele era muito claro em relação à questão de trabalhar com os temas de mudanças climáticas, em que o país esteja dando foco. E, assim, se a gente pensar nesse ponto, a estratégia do país em relação às questões de mudanças climáticas foram definidas na NDC, que foi ratificada juntamente com as Nações Unidas. Dentro da NDC, nós temos aí algumas metas, né, as metas de reduções, onde está vinculado à agricultura, está vinculada à questão do transporte, temos a parte de energia e temos o ponto lá da questão do desmatamento também. Falando nisso, a gente começa a tentar verificar onde é que poderia se enquadrar a questão do tratamento dos lixões, né? Porque nós não estamos aqui, principalmente eu, quero deixar bem claro, não sou contra o tratamento de resíduos, muito pelo contrário, acho extremamente essencial
O Brasil precisa disso, por isso que nós temos aí a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só que também, se nós formos olhar, dentro das questões prioritárias do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas, a gente estava com outros pontos focados na NDC. O próprio Plano Nacional de Resíduos Sólidos também tem outras linhas de fomento. Então, esse é um ponto de discussão. Como que a gente vai? Qual é a estratégia das mudanças climáticas em relação ao país? Como é que nós vamos tratar? Esse é um ponto que acho que a gente poderia discutir, né, e levar à pauta. E a outra questão é o valor que nós temos hoje, né, o montante que nós temos hoje no Fundo Clima, que está lá organizado pelo BNDES, sob a gestão do BNDES, nós estamos falando em 350 milhões de reais. Né? 350 milhões de reais parece um grande montante, mas quando nós começamos a olhar principalmente projetos ligados às questões de infraestrutura, 300 milhões de reais passa a ser pouco. Né? Olhando como que o BNDES poderia estar tentando ajudar a fazer esses financiamentos, a única forma seria dele pulverizar, porque senão o próprio BNDES teria que alocar praticamente em 1 ou 2 projetos e acabaria o dinheiro do fundo. Então, a gente também precisa entender qual é a estratégia que o próprio BNDES tem na utilização desses recursos, porque eles também têm N programas, o Resíduos também é um dos programas que eles têm, mas eles têm outras linhas de fomentos para tratamento de resíduos. Então, acho que seria uma boa conversa com os nossos interlocutores lá no comitê, onde a presença do BNDES está lá, e acho que a gente pode trazer um diálogo tranquilo. Não estamos, novamente, reforço que nós não somos contra o tratamento de resíduos, achamos extremamente importante. Eu principalmente acho que o Brasil precisa, desde a época da formulação da política, tem que haver isso, e o Brasil tem muitos municípios que não têm esse tipo de tratamento, mas dentro do que a gente fala clima, vamos olhar o que a gente tem hoje no NDC, senão nós acabaríamos nos perdendo, porque existem tantos temas dentro das mudanças climáticas, mas o país mesmo já fez a sua ratificação com suas prioridades, até pelas questões de emissões históricas que nós temos. É isso. Flávia, Lucon. A gente poderia circular um pouco antes, né, as reações quanto a isso. Eu tenho uma dúvida, faz muito tempo que eu não mexo com isso. Eu lembro, assim, quando eu participei na primeira comunicação nacional, na revisão do setor de resíduos, né? E, assim, do fundo lá da cabeça, eu lembro que o fator de emissão de metano de lixão é baixíssimo, porque digamos, é um tratamento aeróbio, é que nem uma compostagem, algo solto, não é, digamos, organizado como um aterro sanitário. Então, sob o aspecto estritamente falando de metano, nós trocamos uma digestão aeróbia, predominantemente aeróbia, por uma digestão, ao tornar isso um aterro, por uma digestão anaeróbia, que produz metano. E aí, um bom recolhimento desse gás, a queima em flares, transforma o metano em CO2, o que praticamente neutraliza, quer dizer, esse aumento de metano que haveria, e, eventualmente, se houver uma recuperação energética, melhor ainda com substituição a combustíveis fósseis. Mas eu não acredito que um projeto que vá eliminar lixões a céu aberto digamos, em um estado carente de recursos, né, particularmente carente, vá fazer isso. Quer dizer, existe uma escala mínima para você ter a recuperação energética de aterros sanitários. Tanto que nós tivemos o Gramacho no Rio de Janeiro, o São João e o Bandeirantes em São Paulo, e até hoje, no interior de São Paulo, a gente não tem ainda
né? Quer dizer, eles continuam queimando em flare quando muito. Então, assim, sob o ponto de vista de um investidor que vai querer ter um retorno sobre aquele dinheiro que ele está empatando em, digamos, mitigar emissões de gás de efeito estufa, eliminar um lixão, sob esse ponto de vista somente, ele não me parece uma coisa muito viável. Tudo bem, nós temos várias virtudes em eliminar um lixão, sem sombra de dúvida. Agora, eu não sei, eu acho um pouco arriscado. Eu acharia um pouco arriscado. Eu acho que basicamente é isso que eu tinha falado. Eu vou falar então, bom dia a todos. Eu estou de acordo com tudo que vocês falaram, mas eu não sei como a gente consegue driblar o parágrafo único do artigo 7º do decreto de novembro, né, que prevê os lixões. E prevê também saneamento básico. A gente estava discutindo isso na última reunião, né, Flávia? Do PRAD também, do PAR. Também. Então, assim, acho complicado, porque foi colocado especificamente no final do ano passado e acho que eles vão bater nessa tecla, vão insistir. O detalhe, acho que a gente podia circular e depois eu faço um comentário sobre isso, Silvana, mas eu estou com você também. Difícil. Olha, quer dizer, eu já me deparei por algumas situações assim, profissionais, lá na CETESB, isso já faz 20 anos, em que havia um fundo bastante limitado, era o Procop, e havia uma usina de cana-de-açúcar em Igarapava, para lá de Frutal, na beira de Minas Gerais, que queria fazer uma melhoria na caldeira e reduzir as emissões de particulados, e com isso ia melhorar a poluição do ar. Ok, só que eles estavam queimando cana-de-açúcar, quer dizer, queimando a palha da cana para colher, e aquele lugar ficava no meio do nada. Eu justifiquei, falei, olha, é uma coisa que ia consumir cerca de 1/4 do fundo na época. E eu bati o pé, falei, não, é um dinheiro mal aplicado, é um dinheiro que não deve ser aplicado. Resultado, fui voto vencido, fui decapitado por isso, e fizeram a melhoria nessa caldeira. Se isso trouxe algum outro benefício de fomentar melhorias em caldeiras, em outras caldeiras, eu não sei dizer. Mas foi uma situação delicada, quer dizer, eu insisti na tecla de que o recurso estava sendo mal aplicado. Conclusão que eu cheguei é que isso estava além das minhas possibilidades. Eu só não podia assinar um parecer desse tipo, né? Eu só não podia assinar um parecer. E transpondo aqui para o Fundo Clima, não digo que seja o mesmo caso, para decapitar ninguém, não é essa a ideia, mas é a credibilidade, digamos, uma preocupação com a credibilidade do fundo. Ele precisa dar retorno a quem investe. Então, se quem investe acha que tem retorno, ótimo. Se não acha que tem retorno, alguma coisa precisa ser revista. Agora, também pode-se começar com um projeto, já que a linha digamos, lixão zero, era a linha do secretário Salles aqui em São Paulo também. Se essa for a linha e ela vingar, e nós tivermos uma queda vertiginosa de lixões no país, tanto melhor. Eu acho uma aposta arriscada, que não... A nossa parte, eu acho que é alertar isso e... Não sei, quer dizer... Posso falar alguma coisa? Pois não. Eu acho que está muito claro, né, que esse decreto ele amarra, né, não só saneamento básico, mas coisas ligadas ao transporte, aquela visão do meio ambiente urbano, que é a tônica do discurso desse governo, tentando desprestigiar uma visão de mudança do clima, tá? Tentando reduzi-la a um confronto com uma questão de
meio ambiente urbano com o meio ambiente global, alguma coisa assim. Essa retórica que nós já estamos acostumados e temos que lidar. Eu se tivesse que participar de um negócio desse, eu simplesmente, a minha posicionamento, eu não participaria, por isso que eu nem me candidatei. Porque se eu tivesse que participar disso, seria na tentativa de mudar o decreto. Não há como ter um decreto que a prioridade é dada pelo governo federal. Nós estamos falando de Fundo do Clima e tem uma Política Nacional do Clima. A gente tem uma NDC, que não é a NDC prioritária, é a Política Nacional de Mudança do Clima que é prioritária, que o Fundo do Clima está subordinado. Então, quem é que define essas prioridades? Então, o pecado original está no decreto. Tá? E eu acho que a gente deveria dizer, olha, esse decreto tem que ter visto prioridades, tem que ser feitas à luz da Política Nacional do Clima, / NDC, e nós queremos debater isso, porque se não for isso também, o que a gente pode fazer? Nada. Agora, além disso, tem um argumento técnico. A gente tem que dar, no fundo, o clima, como em qualquer país que tem um fundo, que tem subsídio creditício, ele tem que dar para lugares que precisam. Tá? E aí não é questão do setor privado só, é questão de retorno social. Um dos critérios é não duplicar esforços. Tá? Então, nós temos que dar recursos, por exemplo, em áreas que são prioritárias e que não existe uma política setorial que favoreça aqueles investimentos. Que eu acho que, na casa de resíduos sólidos, a gente tem outras políticas setoriais também. Mas isso é uma discussão secundária, porque a primária é o decreto. Entendeu? A gente deveria dizer, esse decreto ele é um decreto, não sei qual é a palavra, mas ele não tem representatividade, ele não tem aderência regulatória, eu diria isso. O termo, para mim, eu não sei se é o termo jurídico, ele não tem aderência regulatória, porque ele não representa nenhuma política anterior ao que o fundo está amarrado. O fundo não é uma política, o fundo é um instrumento de uma política, e essa política tem várias outras prioridades, a gente gostaria de saber como é que isso chegou lá. Então, enquanto não me explicar por que essas são prioridades, qual foi o seu critério, como você chegou lá, entendeu? Como é que a gente pode apoiar uma coisa dessa? Eu concordo com você, Ronaldo, e juridicamente você falou muito bem, sim. Ela está descolada do ordenamento jurídico, essa regulação. Inclusive, o Plano Anual de Aplicação de Recursos, ele pode até ter estabelecido uma prioridade ou outra de acordo com uma agenda quase personalística daquele órgão, mas se ela não combinar com todo o restante, quanto mais com uma especialidade climática, não tem relação de causa e efeito. Não dá para conectar a ponto de fazer valer. Então, eu acho que, pelo menos o meu posicionamento, claro, a intenção é que a gente receba essas demandas vindas do fórum, seria exatamente nesse sentido, de mostrar o quanto está desvinculado da agenda de clima. Porque, primeiro, não está explicitado, né? Em que medida, sobretudo em que medida eles estão considerando que isso tem uma relação climática, como primeiro elemento. Claro, eu acho que o ponto importante é que qualquer fundo vai precisar definir prioridades. Pega a experiência da Amazônia. Tá? A gente precisa ter uma transparência e precisa ter critérios para definir prioridades. Tá? Então, a primeira questionamento que tem que ser colocado é como é que essas prioridades foram definidas. Foi contribuição, ausência de incentivos setoriais, relutância do setor privado. O que foi? Se não tem critérios pré-definidos, como é que chegar? Por que outras áreas não são prioritárias? A pergunta é essa, por que essa é prioritária? Entendeu? Essa relação com o clima, qualquer coisa que eu faça tem relação com o clima. Então, eu não seria esse caminho, que é a minha sugestão. Meu caminho é prioridade. Prioridade é uma coisa vital para um fundo.
um fundo tem recursos escassos, como vocês já colocaram, e tem infinitas alocações. Então, como é que vocês definiram prioridade? Entendeu? Só isso. E, a partir dessa discussão, nós temos que definir prioridades aqui no Fundo Clima. E segundo, o que me chama a atenção, que não é a discussão de hoje, é como esses recursos estão minguados. Estranho. Ronaldo, eu concordo com você também. Assim, a questão de uma gestão de fundo sem essa priorização, né, ela acaba se desvirtuando, né? Porque quando você cria o fundo, você tem um compromisso, né, com os seus investidores, podemos dizer assim, né? E você bem citou a questão do Fundo Amazônia. Foi definido quais eram as prioridades e dado todo o direcionamento e todo um trabalho de governança e acompanhamento. No caso do Fundo Clima, é a mesma coisa. Quando a gente olha, quando eu comento da questão ligada à NDC, é lógico que tem a Política Nacional do Clima, ela foi todo um trabalho que foi feito olhando o país e suas prioridades. É por isso que se chegou naquelas metas em si, né? As metas foram definidas com base em uma série de levantamentos prévios, estudos, que determinaram que as prioridades deveriam focar naquilo. Então, a questão de tratamento de resíduos, saneamento, também é uma prioridade do país, mas não estava dentro que o Lucon acabou de colocar, dentro da quantidade de emissões, né? Porque as prioridades ali foram dadas pelos maiores emissores, né? Então, quais eram os temas de maior emissão? E aí foram definidos os temas. E o Brasil, né, também colocado por você, Ronaldo, assim, o Brasil tem hoje planos setoriais em relação a essa questão de tratamento de resíduos, tem recursos, né, carimbados no próprio BNDES, e não só no BNDES, mas nos bancos de desenvolvimento aqui do nosso país, existem outros fundos já trabalhando com isso. Então, e os recursos que são poucos atualmente em relação à questão do clima, por que destinar para algo que está sendo tratado por outros recursos? Né? Assim, é estranho isso. E se fosse para dar alguma outra prioridade, acho que a gente tem hoje essa questão do desmatamento. Nós estamos aí vendo o que está acontecendo. Então, por que não olhar essa questão, né? Nós temos que ver o que está acontecendo com o país, como é que nós vamos atingir as nossas metas em relação ao que nós nos compromissamos, e também verificar os maiores emissores. E os maiores emissores no passado já foram identificados e, infelizmente, a gente está vendo a quantidade, né, de desmatamento e por queimadas que estão provocando mais, agravando mais a questão das nossas emissões. Então, ela não anda, né? Ela é como se a gente estivesse não querendo entender quais são os nossos principais emissores. Então, acho que tem que tomar cuidado, dando prioridade nos seus devidos fundos que foram acordados, né? Porque, como o Lucon falou, os investidores, eles estão olhando não só a questão do retorno, mas estão olhando qual foi o seu compromisso. E uma vez que a gente assuma compromissos, a gente precisa seguir aquela linha de compromisso, senão começa a ter problemas, como foi o caso do Fundo Amazônia, de investidores se retirando. Esse é o ponto. Eu acho que a gente não pode legitimar um processo ad hoc de priorização. Não é por agora, por esse recurso, né? A gente não pode deixar, em algum momento, que seja uma prática dentro do Fundo Clima, da Política Nacional do Clima, que prioridades sejam definidas ao léu. Isso não é para hoje, porque são os 300 milhões. Tá? É esse processo que não pode ser dessa forma. A gente tem que discutir esse processo. Tá? Relevante esse resíduo histórico. Se ele tivesse colocado lá qualquer outra coisa importante, eu também falaria da mesma coisa. Como é que você chegou lá? Entendeu? Não, perfeito. Excelente contribuição para a gente poder colocar na hora.
E eu estou vendo aqui o Jorge Lucon, desculpa, eu já fui pegando aqui a palavra. Não, não, claro, não. Eu só, assim, eu tento ponderar o imponderável, né? É difícil. Assim, não, é meio difícil achar uma rota de fuga. Eventualmente, poderia ser, digamos, a escalabilidade de algum projeto. Mas eu não creio que seja o caso. Não é uma nova tecnologia que esteja sendo desenvolvida, que vai crescer, não é um phase out ou phase down. Eu já sei que o Jorge vai falar dos gases. Essa, por exemplo, é uma possibilidade que pode ter um primeiro custo mais alto, e depois tem outras possibilidades de queda, né, na curva de aprendizado. Então, assim, fazendo ponderações, ainda assim é muito difícil de uma justificativa. Passar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não. Será que o Jorge não quer fazer alguma observação? Gustavo? O Jorge está sem microfone. E o Gustavo acho que escreveu isso no chat também. Então, se houver qualquer ponderação de qualquer um de vocês, escrevam, por favor. E não conseguirem falar o microfone, escrevam, senão a gente termina. Quer dizer, a gente pode ter reuniões objetivas também, não precisa virar 2 horas, não é show do Bruce Springsteen, a gente pode encerrar também. Alguém tem algo mais? Então, vai ser uma segunda reunião em que o clima, quanto ao regimento interno, eu acho que está melhor, mas quanto ao item que até já tinha sido retirado de pauta da primeira reunião, acho que até por um bom senso, uma vez retomado agora, a gente continua com problema, esse é o ponto. Vamos lá, né? Fazer a nossa parte. A gente leva, quer dizer, nós fazemos uma oitiva e também isso aqui também é uma curva de aprendizado. Nós temos 8 participantes. Quem sabe numa próxima tenha mais, né? Então, vamos tentar. A ideia não é bombardear o Fundo Clima, muito pelo contrário, fortalecê-lo. E nesse interesse, a gente questiona sobre esse critério de priorização, tudo. Sim, e Ronaldo, vou fazer um esclarecimento para ele. Aquela carta que a gente tinha ficado de mandar, como tudo que o fórum sugeriu dentro do regimento interno foi incluído como proposição para levar para votação, eu achei que ela perdeu o objeto, porque era justamente para assinalar pontos que seriam importantes no procedimento do funcionamento do comitê. Uma vez que eles aceitaram, quer dizer, essa é a sugestão do fórum que vai para votação. Eu acho que se for aprovado, a gente realmente não precisa nem se preocupar, porque está lá escrito com todas as letras como deve funcionar de uma maneira bem participativa. Funcionamento do comitê é uma coisa, capacidade de decreto, né? Caneta para fazer decreto é outra. Sim, sim. Essa a gente pode deixar, então, para a volta dessa, para mostrar a articulação, eventualmente, entre o decreto, a conexão. Como isso está descolado da NDC, por exemplo, né? E da política nacional também. Aliás, a política nacional, só um parênteses, assim, meio off-topic, né? Nós temos aqui que o Plano Decenal de Energia 2010 é o nosso plano setorial de energia na política nacional. Eu acho que está um pouco defasado também, né? Só um comentário, né? Eu acho que tem uma série de coisas que precisavam ser revistas para melhor, né? Não para pior, melhor no sentido de integridade do sistema climático. Mas fecho parênteses aqui. Muito bem, podemos encerrar? Eu gostaria de falar, acho que a gente realmente está bem engessado nesse comitê. Seremos voto vencido em quase tudo, o voto já virá decidido em bloco, mas existe a possibilidade de a gente pautar temas, colocar em pauta e registrar em ata, né?
E uma coisa que eu tive verificando foram os sites, né? A informação ela está um pouco desatualizada na página do BNDES. Qual é o montante total de recursos que estão disponíveis, como ele está sendo aplicado nos projetos. Pelo que eu vi, está um pouco desatualizado. Talvez seja bom a gente fazer um pente fino no site do Ministério e do BNDES e verificar se a informação está suficientemente completa e transparente. E, eventualmente, colocar em pauta, mudar o decreto. É a única coisa que a gente pode fazer, eu acho. Bom, o Caminha chegou na reunião aqui já no final, nós já estamos encerrando, viu, Caminha? Bem-vindo. Alguém quer dar mais alguma palavra, registrar alguma coisa? Lembre-se que um vídeo menor tem mais chance de ser assistido. Não? Então eu deixo com as nossas coordenadoras, a critério de vocês. Flávia e Linda, vocês Eu acho que podem como o Caminha fez a gentileza de entrar, talvez perguntar a ele se ele tem alguma opinião a respeito dos itens da pauta, alguma contribuição, alguma observação, preocupação, o que seja. O que vocês acham? O Caminha está sem microfone, pelo que eu estou vendo aqui. Então, Caminha não, é Carminha. Eu que não estou enxergando direito. Eu sou Caminha também. Carminha, eu li aqui. Querem então colocar alguma coisa no chat? Diga sim, diga não, senão a gente... Bem-vinda, então. Ok. Não abemos Carminha. Então, tá bom. Então, em relação aos pontos que a Silvana colocou, eu acho que a gente pode dar uma olhada, né, nos sites como um todo, mas eu acho que, pelo menos na parte do gestor lá do fundo, que é o BNDES, não houve nenhuma alteração, pelo menos que tenha acompanhado nos últimos tempos. Na realidade, eles seguem a linha que eles já tinham, né, fazendo a gestão dos recursos em si. E lembrando também que para fazer os financiamentos em si, a partir dos 10 milhões são diretamente lá com o BNDES, que é o chamado FINEM, e os projetos, quando a gente fala eles devem estar tendo alguma dificuldade em relação ao porte dos projetos, né? Porque o tamanho de qualquer projeto ligado à infraestrutura são projetos grandes e vão consumir muitos recursos. Eu acho que, como um gestor de fundo, ele não pode aplicar efetivamente 1 ou 2 projetos por uma questão até de mitigação de riscos e retorno, etc. E também não tem lógica você ter um fundo que aplica num projeto só ou 2 projetos. Então, tem que tomar um certo cuidado, né, em relação a essa lógica de distribuição dos recursos que eles vão ter. Eu acho que a conversa até que nós tivemos com o BNDES, eles querem realmente fazer uma pulverização desses recursos. Então, vamos ver como que vai ser feito tudo isso. É isso, gente. Muito bem. Quem encerra a reunião, fiquem à vontade. Quero agradecer a presença de todos e essas excelentes contribuições do Ronaldo. Seria bom se nós estivéssemos os 3 juntos nessas reuniões todas as vezes, né? É isso mesmo. Ronaldo sempre muito bem colocando suas opiniões muito ótimas, Ronaldo. Obrigada aí pelas contribuições. Muito obrigado, Ronaldo, pela estamina, pela persistência. Acho que você está sendo fundamental, né, nesse período. Boa sorte para vocês aí. Tá ótimo. Um grande abraço. Um abraço a todos, um abraço a todos. Eu vou encerrar por aqui. Tchau, pessoal. Tchau. Até mais.